De fato, nós estamos preparando para a festa do nosso padroeiro. Mas São Francisco é muito querido, não é? É muito querido e dá vontade de viver como ele viveu. A alegria dele, a generosidade dele, a fé que ele possuía, depois o carinho que ele tinha, o carinho que, expressão da experiência de Deus que ele descobria, seja nas plantas, nos animais e de modo especial com cada pessoa e com a pessoa que mais sofre. Então, mais ainda, ele se sentia irmão. Que ele nos dê essa graça também. E sabe que o Padre Flávio me deu um tema. Eu quero ver se eu sou capaz de descobrir esse tema. Você sabe, o tema de hoje é assim: pela fé, Francisco contempla Deus no pobre. Pela fé, Francisco contempla Deus aonde? No pobre. Pela fé. Nós temos fé? Sim. E esse é um dom de Deus, né? A fé é um dom de Deus. E o Padre Zezinho, ele tem um canto que diz assim, mais ou menos, né? Que pela nossa fé nós vamos além do nosso pé. Pela fé nós vamos além do nosso pé. É verdade isso? Pela fé nós vamos além, graças a Deus, né? Porque a fé vai além das aparências, vai além das coisas que vemos e descobrimos a força de Deus, a vida que está nas coisas. Como é importante, então, a fé, a gente não vive só de joelhos aqui na igreja. A fé é o ar que nós estamos respirando para poder saber viver cada dia. Pela fé nós vamos mais longe que o nosso pé. Pela fé nós vemos mais do que vemos com os nossos olhos. E quando a gente lê a carta de Hebreus, tão bonita, no capítulo 11, fala da fé. Capítulo 11, ele começa assim: a fé é o fundamento da esperança. Vamos dizer juntos? A fé é o fundamento da esperança. E o que é ter esperança? É esperar alguma coisa que a gente não tem ainda. Né? Pela fé, nós temos certeza disso que nós não temos, nós vamos ter um dia. É isso mesmo? E como nós precisamos dessa fé? Porque a fé não é um estacionamento, por mais bonito que seja, e nem é uma igreja. A fé é uma estrada. A fé põe a gente a caminho, faz a gente andar. Faz ou não faz? Não deixa, não pode. Quem tem fé não fica parado, não fica desanimado, não morre, não passa pela morte, mas vive, né? Então a fé é profunda. Então a fé, depois ainda, na carta dos Hebreus diz assim: foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Bom, foi a fé que fez a glória do nosso vovô, da nossa vovó. Foi ou não foi? Ei, que deu vida para ele, deu vida para ele. Olha só o que fala de Hebreus: pela fé, foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. A gente não sabe bem como é que ele fez, né? Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: foi ele que fez. Nós
coisas não apareceram por aparecer, nem nós também. Deus agiu em cada um de nós, porque nos amou, porque Deus age só por amor. A força de Deus é o amor. E no Êxodo, e nas duas leituras de hoje também, a gente pode encontrar a festa dos nossos anjos. Nós podemos encontrar essa mensagem também ali na primeira leitura tirada do Êxodo, falando para Deus, falando para o seu povo através de Moisés, vai dizer assim: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Bonito isso, né? Se ele falava isso para o povo, Deus também preparou um anjo. Nós acreditamos nisso. Nós não estamos sozinhos. Um anjo que nos protege, mas não só evita os perigos, mas a grande função do anjo agora é abrir o nosso coração para a ação do Espírito Santo. É Ele que nos dá todos os dons da vida. O anjo da guarda é aquele que antecipa a presença do Espírito em cada um de nós. E depois Jesus, no Evangelho, ele vai falar uma coisa grande, vai dizer assim: quem se faz pequeno como esta criança, é a mim que recebe. Isso precisa fé? Precisa? Quem se faz pequeno como esta criança, é a mim que recebe. E fazer-se pequeno com a criança é que nem essa mamãe aí segura nele, assim, né? O que é? É a gente encarnar a criança, sentir o que ela quer, o que ela precisa. Não é o que a gente quer, mas o que ela precisa. O que hoje o outro precisa. Isso é fazer-se pequeno com o mundo. O mundo tem fé? Uma parte. Vocês acham que o mundo tem fé? Não tem. Responder aqui uma parte. Qual a grande fé que o mundo tem hoje? 75%. Tá bom. Acho que até está demais, não está? O mundo tem fé. Mas sabe, nós vivemos num tempo chamado globalização. Globalização quer dizer global, né? Atinge, pega tudo, né? O planeta inteiro da Terra. Né? E em que sentido essa globalização? A globalização tem seus valores, né? Porque ela quer tirar as barreiras, as divisões das nações, né? Ela quer fazer um todo só. Global é uma coisa só, né? E isso ajudou a ciência, a técnica, né? Isso foi muito. Mas infelizmente, há um erro muito grande, um problema muito grande na globalização. Na globalização, a globalização privilegia o lucro. Não é? Ou é a pessoa? O que vale é o quê? É o lucro. O que vale é a gente ter mais. Quanto mais eu tiver, melhor. O outro que procure ter também, né? Ele que se vive, né? Torna a gente insensível. E quando a gente fica insensível, a gente, em vez de ter fé em Deus, a gente começa a ter fé só no dinheiro. Ficamos insensíveis. Porque o nosso Deus é outro. É um ouro que não fala, não tem coração, não tem olhos,
só brilha. Só brilha. Esse brilho mata. Então exclui as pessoas. Exclui as pessoas. Existe esse Deus no mundo? E ele entra no coração da gente também? Entra, né? Entra. A gente vê a televisão, os jornais, tudo. Grande parte, o domínio, o interesse está aí, desse ídolo do dinheiro. A gente tem fé no dinheiro. Então Deus ficou de lado. Deus ficou de lado. São Francisco vem ensinar diferente para nós. Vem ou não vem? São Francisco, por isso que é importante a festa dele. Ele vem ensinar a gente a ter fé no Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, ele é tão verdadeiro e tão amoroso que ele quis se revelar a nós numa concretude humana. Ele se fez nosso irmão. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria. Ele se fez nosso irmão. Então, a nossa fé hoje, ela deve ser centrada, né, em Jesus. Né? E Jesus é aquilo, ele tem um outro caminho. Ele tem um outro caminho. Não sei se vocês conheceram Dom Luciano de Almeida. Dom Luciano foi bispo auxiliar aqui em São Paulo, depois foi para Minas Gerais, né? Sabe, a frase dele era assim: em que eu posso te servir? Em que eu posso te servir? Não é bonita a frase? Vamos repetir? Em que eu posso te servir? Isso é fé? Expressão da fé em Deus. Em que eu posso lhe servir? O dinheiro fala: em que você pode me servir? É humano. E Deus ensina outra coisa: em que eu posso lhe servir? Que a gente pudesse dizer todo dia, muitas vozes: em que eu posso lhe servir? Porque vai lembrar o nosso Deus. Cada vez que nós vivemos isso, nós começamos a ser discípulos missionários de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus é fazer da nossa vida um sinal vivo de Jesus, é tornar Jesus presente hoje. Por isso ele falou: vocês vão no meu lugar, eu envio vocês, eu envio vocês. Mas para que ele envia, gente? São Francisco, falando para os seus frades, ele dizia assim: evangelizem, e se necessário, preguem. Evangelizem, se necessário, preguem. Dá para entender isso? Evangelizar não é falar bastante? De que jeito? Através da vida, através do testemunho. Evangelizem, se for possível, falem. Se for possível. E Jesus assim fez. Ele mais fez que falou. Porque tudo que ele falou, ele fez. Ele realizou. Ele traduziu na vida dele. Né? E a cruz foi a maior pregação dele. Porque ele nos assumiu como pecadores e nos santificou com o seu amor e venceu a nossa morte e abriu realmente as portas da eternidade para todos nós. Amar, que é o grande mandamento de Deus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Deus nos amou, ele se fez igual a mim. Como eu amo as pessoas, a minha família, em que eu posso lhe servir. E quando um pobre chega para mim, o que eu digo para ele?
faz cara feia para ele, vai embora. Em que eu posso ir? Não quer dizer que eu vou fazer tudo que o outro quer, porque às vezes não é melhor. Mas sempre na dimensão da vida, sempre na dimensão da vida. Então, acho que assim, eu não sei se o pai de fato me aprova, mas eu queria dizer que nós acabamos o que ele pediu. Pela fé, Francisco contempla Deus no pobre. Pela fé, nós contemplamos Deus na nossa família, contemplamos Deus quem está do nosso lado, contemplamos Deus em cada um. Mas contemplar a Deus não é uma garagem, é um caminho em que eu posso lhe servir. Por isso é que vocês cantam bonito, né? Fazei-me instrumento da tua graça. Onde houver ódio, eu não sei de cor, mas vocês sabem. E assim por diante, porque é o caminho de Francisco, é o caminho de Deus, é o nosso caminho como discípulo de Jesus. Creio em Deus Pai.